Olhe, falando de acomodando o espiritual ao espiritual, por exemplo, alguém te diz o tribunal de Cristo, o que você pensa com a mente natural? Você pensa em um juiz, em um fiscal, em um jurado, porque a mente é assim. Então Paulo dizia, porque todos compareceremos ante o tribunal de Cristo. Verdade que dizia assim? Então porque João queria aparecer mais que Paulo. Então João disse, o juízo do trono branco. Porque com a mente natural. Vamos vê-lo biblicamente. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 10. Segunda 5:10. Porque é necessário que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tenha feito, enquanto estava... Que lindo que diz aí, enquanto estava onde? Quer dizer que tu estás em um corpo, mas tu não és o corpo. Enquanto estás no corpo, seja bom ou seja mal. A mente natural, quando lê isso, número 1, imagina que esse tribunal esteja longe daqui. Número 2, pensa que isto está pelos céus. E número 3, que vão te jogar na cara várias coisas que estão escondidas. Isso com a mente natural, mas Paulo disse que você tem que acomodar o espiritual ao espiritual. Então, com o espiritual, você não vai ver um tribunal, que você vai ver é este púlpito. Sim, porque aqui é onde se te aprova o bom ou o mal. Quantas coisas você interpretava mal e você teve que sentar e dizer, eu estava mal. Isso não era assim. E onde você aprendeu? No tribunal de Cristo. E se eu te falo do trono da graça, o que você diz? O trono, João disse o trono, com os anciãos, e viu 24 anciãos. Veja que esse anjo que enviaram a João, por não se submeter a Paulo, ele nunca se submeteu a Paulo, ele pensou que era melhor que Paulo. Pois então, o anjo que se manifestou a João o confundiu, dando-lhe visões. Isso é o que é o Apocalipse, um livro de confusão, não de revelação. A revelação já estava escrita em 14 livros. Então, nós temos que aprender a acomodar o espiritual ao espiritual. Então, o que é o trono da graça? O mesmo que o tribunal de Cristo, não é assim? O que é ser selado com o Espírito Santo da promessa? Então, logo você pensa em um selo, assim ou assim. Pois o selo da promessa do Espírito Santo é o mesmo que ser iluminado com a palavra da graça. Ou seja, Paulo repete as coisas, toda a revelação ele vai repetindo em diferentes formas. Mas é a mesma coisa ser iluminado. Quando Isaías disse, o que andar por esse caminho não se extraviará, porque será chamada calçada e caminho de santidade. O que é isso? Salvo sempre salvo. Se você tem 2 dedos de frente e se põe a pensar bem, por mais bruto que seja, não se extraviará. Pois o que estava falando era da santidade que foi imputada a ti gratuitamente. De que estava falando ele? Vamos ver, 1 Coríntios, capítulo 1, porque Paulo sempre utilizava muito a Isaías. Isaías escreveu e não entendeu, e tenho notícia para ti, Paulo escreveu e tampouco entendeu. O que Paulo fez foi expor aí para eu explicar, imagina, senão o que eu vou fazer? Se ele explicasse isso, para que viria Jesus Cristo, o homem à terra? Para que viria, se já estava dito? Primeira carta aos Coríntios,
no capítulo 1, no verso 30, o que diz? Mas por ele estáis vós em Cristo Jesus, o qual nos vai ser feito. Primeiro, o que ele nos fez? Sabedoria é o quê? A mente de Cristo. Com a sabedoria, a mente de Cristo, você entende tudo claro. Justificação. Você já entende que você não tem que se arrepender, porque Cristo foi feito pecado por nós. E então já não há pecado, você fica justificado. E santificação, o que significa? Caminho e calçada de santidade. Te foi feito santificação e redenção. Então, a mente de Cristo foi o que esteve ausente por 2000 anos. O que eu recebi em 1973 foi um espírito de interpretação. A mente de Cristo veio a mim e se me acomodou. Na mente aí, eu comecei a partir daí a falar o que eu tenho falado para você. E te resgatei. Então, o que esteve ausente do mundo, com licença, o que esteve ausente do mundo foi a interpretação correta desta palavra. Porque isto é letra, e a letra mata. E o que as pessoas faziam era se matando com esse livro. Por isso Hitler mandou queimar muitos livros destes. E tinha razão. E mais, tinha até revelação. Os Gideões são um grupo de pessoas muito bem intencionadas, que eles pagam por milhares de bíblias e as dão de presente aos hotéis e as colocam numa mesinha de noite, para que quando aquele que vai se hospedar ali saque essa arma carregada com 6 balas. Então a pessoa inocentemente vê a Bíblia e a pega, e como ele não conhece, mas não sabe, porque ele é um indouto, um escriba douto, mete a mão aqui no tesouro, e desse tesouro há coisas boas e coisas más. E como tem um escriba douto, você sacou o bom, mas o pobrezinho que tem são problemas em sua cabeça, vai no hotel, saca a pistola e mete a mão no cofre, e então, em vez de sacar o bom, a primeira coisa é que saca o mal, porque o mal, neste caso, tem 39 livros. E ao ter 39 livros, se vai ao Velho Testamento, ele mete a mão lá, deixa-me ler aqui. E Jeová castigou o povo com lepra. E então, daí, esse pregador diz assim, vamos ver o que aplica aqui. Irmãos, quantos leprosos há aqui? Não tem que ser lepra carnal, pois uma lepra espiritual que você tem. Talvez você esteja pensando ultimamente em coisas más. E quem não pensa em coisas más, se esse corpo é um corpo de morte que todo dia pensa coisas más? Os disparates que você sonha, se você se põe a pensar nesses disparates que você sonha, você não vai ter paz em tua vida. Para que está a mente de Cristo em ti? Para, acomodar o espiritual ao espiritual. Saberá você quantas coisas você tem aí como uma maleta que não estão organizadas? Então, por que Paulo diz que agora servimos a Deus com a mente? Não é com o corpo. Porque o teu corpo não se sujeita à lei de Deus. Nem tampouco pode, ainda que tente. Por isso foi que o apóstolo disse, carne nem sangue herdarão, não herdam. Então o que você necessita? Você necessita que se te ilumine a mente, para que tu vejas que o tribunal de Cristo, o famoso tribunal de Cristo, que você vai na livraria e não encontra nenhum livro desse tema. O famoso tribunal de Cristo não é nada mais do que José Luiz
de Jesus parado atrás deste púlpito de madeira. Porque a Deus não interessa uma tribuna, o que Ele quer é a tua mente. E então, uma vez a palavra chega à tua mente, te faz feliz. E aí tu começas a servir a Deus com a tua mente. Que fácil isso é. O Senhor, a palavra que ninguém pode te tirar. Então, quando o apóstolo Paulo diz: o vil do mundo Deus escolheu para envergonhar o forte, ele sempre escolherá pessoas que se sentem... Porque a mente vai descobrir quem tu és. A mente vai te revelar quem tu és e vai dizer: olha, tu não és bom, em ti não mora o bem. Agora, que vais comparecer pelo bom ou pelo mal? Claro, tens que comparecer. Por exemplo, Paulo já compareceu. O apóstolo Paulo disse: o juiz justo, que me dará a coroa de justiça. E quem deu essa coroa de justiça a Paulo? A Paulo ninguém o conheceu em 2000 anos. E mais, eu escuto um teólogo em Porto Rico há vários anos, escuto um teólogo que viveu em Jerusalém, estudando aramaico, grego, e ele concluiu, em uma conferência que deu em Porto Rico, concluiu que Paulo era taxado de louco. E muitos disseram a mesma coisa. Paulo se contradizia. Mas quem foi o primeiro que falava assim de Paulo? Os 11 apóstolos. Os 11 apóstolos nunca estiveram em acordo com Paulo, se alegraram da conversão de Paulo. Olha, ele nos perseguia, teve um encontro. O problema é que eles não chegavam a Pedro e aos anciãos. Por que ele não passa aqui? Ele foi para a Arábia. E que faz na Arábia? Está fechado em algum monte por lá. E em que monte está? Pois onde eles lhe deram as tábuas da lei a Moisés, ele está ali. Ele se crê que é outro Moisés. E ali Deus o revelava as coisas que ele escrevia. E quando ele escrevia que os apóstolos se inteiravam, 3 anos depois ele foi a Jerusalém para ver a Pedro. Mas em 3 anos você já tem muitas revelações. Paulo vinha carregado de dinamite. E quando viu a Pedro, que se reuniu com ele 15 dias, Atos 1,18 diz que ele se reuniu com ele 15 dias. Nesses 15 dias, vamos ver, vamos buscar aí. Gálatas 1. Onde está? Veja aí. Depois, passados 3 anos, subi aonde? E por que esperou 3 anos? Faça a pergunta, use a mente de Cristo, ajuda-me, veja. Por que esperou 3 anos para subir a Jerusalém? Para ver a quem? E por que a Pedro? Ele aí não estava de condenar ainda. Pedro aí, até agora, estava bem. Mas por que teve que esperar 3 anos? Diga-me uma coisa. Se você tem um encontro com Deus e nesse encontro tu vais a Jerusalém e de momento tu vês uma sinagoga judaica e perguntas por Deus, eu quero saber de Deus. O que vão te fazer nessa sinagoga? Vão te judaizar. Porque eles interpretam a Deus através do judaísmo. E se tu te metes aqui na Rua 8 de Miami, encontras uma igreja que diz Caminho de Santidade, ou Igreja Nova Jerusalém, a luz do mundo, e você tem um encontro com Deus. Olha, me passou algo tremendo e eu vou buscar uma igreja e te metes aí. Que religião vão te meter
nessa igreja? Pentecostalismo? E se te vais para Atlanta, Georgia, de momento você tem uma esperança no hotel, fale-me de Deus e te aparece um Batista do Sul? E se tu estás em Utah e tem uma experiência com Deus lá e de momento você vê um edifício bem grande assim e te metes aí, o que você vai fazer? Mormon. E se estás em Brooklyn, Nova York, você vai virar uma testemunha de Jeová? E o que acontecia se Paulo não esperasse 3 anos para subir a Jerusalém? Pedro pegaria ele e diria: rapaz, esses bandidos crucificaram ao pobrezinho e o mataram. Ele era meu amigo e fazia milagres, andava e mataram ele. E ninguém o matou. Ele disse: eu ponho minha vida porque eu tenho poder para tomá-la novamente. Então, a razão que dizia aí, depois de 3 anos, põe aí, depois passados 3 anos subi a Jerusalém para ver a Pedro, é que o Espírito de Deus nele o livrou de subir a Jerusalém, e no que o acomodava a mente de Cristo, o apóstolo Paulo. Então, quando ele foi ver a Pedro, veja que está aí, fui até ali, permaneci com ele 15 dias, mas não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a quem? Esse é Tiago, o que escreve: já vês, irmãos, que não é somente por graça, mas também por obras. Então, ele viu a esses 2 fenômenos, esses 2 apóstatas. E quem estava falando aí, Pedro ou Paulo? Paulo? Ou talvez Paulo disse: Pedro, e como é que foi com ele? Ou seja, como é que... Bom, os últimos 3 anos eu pescava e me chamou e eu vi ele fazer uma série de milagres tremendos. E eu penso que Paulo escutou 1 dia, 2 dias. Mas então, de momento, Pedro dizia a Paulo: Paulo, e para que você vem aqui depois de 3 anos? Por que você esperou 3 anos? Bom, agora me toca compartilhar, é que eu estive na Arábia. Com licença. Estive na Arábia, e então, na Arábia, se me manifestou o Senhor e me disse que nós somos predestinados, nós somos tesouros em vasos de barro, e a verdadeira identidade, veja o termo que estava enquanto estava no corpo, isso que estava no corpo, Pedro, isso existiu desde antes da fundação do mundo. Tu e eu fomos criados, Pedro. Como? Quer dizer que nós somos escolhidos? Sim. E escolhidos para a salvação, e também há lobos que não serão escolhidos para a salvação. E como você sabe? Porque você se lembra daquela escada que Jacó subiu, que teve um sonho, mas Pedro não sabia a Bíblia, Pedro era um bruto. Pedro era do vulgo, que sabia era pescar. Então, é como quando nós falamos graça com qualquer pessoa, que alguém te diz: não diga nada para ele porque ele não aguenta. Pois Pedro era do vulgo, não conhecia Isaías. Então, nesses 15 minutos, nesses 15 dias, predestinadamente, ele deu a ele o plano, a Pedro. Ele disse: saberá Deus as coisas que ele deu? Das muitas que ele deu. Mas ali foi onde Pedro, pela primeira vez, aprendeu um pouquinho do que se chama falar uma só coisa e a unidade do corpo. Mas Pedro pegou isso e adulterou isso para levar ao Vaticano com Cornélio, que tinha muito dinheiro. Cornélio era dono da companhia italiana e dava oferta. Dava tão boas ofertas, diz que a oferta de Cornélio foram ouvidas por Deus, tanto dinheiro que ele dava. Era um homem dadivoso. E quando tem gente má, como o apóstolo Pedro foi, e vem gente com dinheiro, se enamoram desse dinheiro e não da pessoa.
Bem, de tal forma que ele não montou o Vaticano em Jerusalém. Onde montou? Olha, Cornélio, há que honrar onde você está, ele era italiano. Olha, Cornélio, tua família tem dinheiro aí na Itália? Bom, se eu sou um que estou aqui de estrangeiro, imagine, minha família é dono da metade da Itália. Ah, temos que ajudá-lo também. Pedro era um ventrudo, uma pessoa que... E você tem que ter cuidado, porque isso existe. Há pessoas que se enamoram de ti pelo que tu tens e não pelo que tu és. Se te acontece ou te aconteceu, é bom para que você aprenda. Porque você tem que conhecer todo tipo de ser humano para dar exercício à tua mente. Você necessita que te traiam, que falem mal de ti. Você necessita confiar a alguém que você diz coisa e que você diga para essa pessoa, não fale nada para ninguém, mas ela vai dizer, você necessita de tudo. Você necessita que o ser humano te decepcione, que te fira. Você tem tido esse privilégio de ter pessoas assim? Isso é um privilégio quando você tem pessoas falsas do teu lado. Quando alguém te taxa de alguma coisa ou te entende mal, e você diz, mas eu nunca tentei fazer isso, por que essa pessoa está pensando isso de mim? Mas isso é bom, porque a Bíblia diz que os sentidos têm que ser exercitados no conhecimento do bem e do mal. Vamos ver em Hebreus para que você veja isso aí, esse ginásio de crescendo em graça. Hebreus 5,14, veja o que diz. Mas o alimento sólido é para os que alcançaram o quê? Que? E como se obtém maturidade? Para os que, pelo uso, têm o quê? E quem são os sentidos? O que você sente? Hein? Sentir. Sentidos exercitados no discernimento do quê? E você sabe que quando fala de discernir o bem e o mal, começa falando dos rudimentos da doutrina de Cristo. Porque os rudimentos da doutrina de Cristo, se você exercita, você pensa, o que eu faço me molhando, me batizando? O que faz a água no corpo? Por que você tem que se batizar? Exercita os sentidos, diz. Ué, se o batismo tivesse alguma ciência, não haveriam prisões? Use de exercício. Se o batismo tirasse o pecado original, então não haveriam prisões, porque ao batizar as crianças que estavam em pecado original, a criança estava todo mundo bem, não seriam delinquentes. Rudimentos da doutrina de Cristo, o que faz você com um pedaço de hóstia? Ou de pão? Sem levedura ou com levedura, botar na língua, põe-te a pensar. E então, pôr-te todo místico, como fazia eu quando eu não sabia como é que eu punha a língua para que o pão caísse bem. E então, quando me davam suco de uva, eu, sangue do pacto. Então eu bebia. Imagine. E então vinha um líder e dizia, olha, o que come e bebe indignamente, este pão e este copo será culpado. Imagine, para você tomar isso, então, você imagine que os que estão servindo se qualificam. Porque alguém tem que dizer, olha, investigue bem se você é digno de passar aqui à frente. E esse malvado que está dizendo isso é o mesmo, ele mesmo acaba de dar uma bofetada num filho, mandou, não sei, a esposa para algum lugar de noite. Saberá Deus o que ele fez, mas como ele é o pastor, ele tem que te dizer por obrigação isso. Porque se fosse assim, nos momentos em que se toma isso,
O pastor disse, por que o pastor não veio tomar? É que ele teve uma briga com a esposa, falhou, pecou. Então, quando você dá exercício ao sentido, você diz, isso é uma bobagem, se a Páscoa já foi sacrificada por mim. Além do mais, quando você pensa nisso, você diz, pois isso era uma ceia, o que eles tinham era uma ceia. Por isso que Paulo diz, esperem pelos demais que cheguem, não comam muito adiantado, esperem que eles cheguem, porque era uma ceia onde havia que comer de tudo, toda essa Páscoa, todo o cordeiro. A questão é que o catolicismo pegou e inventou essa hóstia de pegar um pãozinho para fazer isso rápido. E então os protestantes, que as pessoas pensam que Lutero trouxe alguma reforma, ele não trouxe nada. Martim Lutero o que fez foi mudar o colar do mesmo cachorro. E as 95 teses, mentira, foi uma só tese, que o justo viverá pela fé. Porque se você vê as 95, se repete. A reforma fomos nós que trouxemos ao mundo. Esta é a verdadeira reforma. Martinho Lutero não reformou nada. Meta-se numa igreja luterana para que você veja que o cheiro é morte, rudimento. Não houve nenhuma reforma. O que houve foram pátios e pátios e pátios e pondo pátio. 2000 anos pregando pátios. Até que apareceu a mente de Cristo na terra. Isso é fácil de entender. Você quer julgar se eu sou Jesus Cristo homem? Isso é um beliscão sem dedo. Isso é simples. Simplesmente escute o que eu ensino e diga, peraí, aqui tem que estar acontecendo algo, ou é ou não é? Então, a mente de Cristo está para você entender as coisas espirituais, que ninguém te engane. Para que você julgue os pensamentos, os sentidos. Quando vem um sentido sobre você, você tem que usar a mente de Cristo, não a mente natural. Porque a mente natural jamais vai pôr-se de acordo com a interpretação correta. Agora, quantas mentes de Cristo há? Uma. Não podem haver duas. Então essa gente que está pregando graça por aí, por que não se põe de acordo comigo? Dizendo, sou eu que tenho a mente de Cristo. Então eu por aqui dizendo, também estou dizendo que tenho a mente de Cristo. É como aquela senhora que eu tive que dizer, olha, Jesus Cristo já chegou. Ela disse, sim, mas não é você. E eu dizia, tá bom, mas não sou eu. Então procure-o em sua igreja, porque deve estar em sua igreja. Disse, bom, eu sei que não é você. Sim, procure então, porque já chegou. Já vão 2000 anos que todos sabem que tem que estar passando alguma coisa, porque todos falharam. Já nem falam da vinda do Senhor. Porque não, já não me atrevo a falar, porque já puseram tanta data. Você sabe as pessoas que se suicidaram no ano 2000? As pessoas que venderam suas propriedades, eu vou a Jerusalém para esperá-lo ali. E estava em Miami pregando. Ele se meteu lá em 2000. Eu disse, olha, procure em sua igreja agora. Se fala de pecado, não é ele. Já. É que o pastor meu dizia que estamos em pecado às vezes, mas então não é ele. Se fala de pecado, se fala de diabo, não é ele. E todo mundo fala de diabo. Se pratica os rudimentos da doutrina de Cristo, não é ele. E todo mundo prega e fala dos rudimentos. Acomodando o espiritual ao espiritual. Você tem que acomodar as coisas corretamente para que te vá bem, para que prosperes,
para que andes em saúde. Se você der exercício à sua mente, olha, a mente tem os potenciais adormecidos que na transformação vão arrebentar. São nós que vão ser desatados. Sabe o que é um nó? Um nó, o cordão do sapato de um homem. Quando leva muito tempo amarrado, é difícil, a unha tem que, olha, há nós que eu faço, que como eu, por não desatar nesse momento, vou na outra semana, e passa meses, e depois eu começo a pegar ali um negócio para tirar. Pois em sua mente está o nó, que faz uma orelha, e nessa mente sua há uns potenciais de saúde. Olha, quando a mim me vêm mentiras a este corpo, eu começo a investigar minha mente. Aí você não pode falar, Senhor, me cura. Não, claro, não vou cometer esses erros assim, não. Porque quem vai te curar é você mesmo. Por isso é que as pessoas oram pelas comunidades, pela pobreza. Eles creem que Deus está ouvindo. Tem muitas leis que foram violadas, por isso o mundo está como está. Se a Paulo não chegam a tapar a boca, os indivíduos, estes 11 apóstolos, eles taparam a boca de Paulo, eles esconderam. Olha, não teria pobreza, número 1, porque Paulo explicava o que trazia prosperidade. Paulo explicava que não havia que impor mãos, porque o Espírito de Jesus Cristo e o teu Espírito se uniram e tu és um com Ele. Para que orar por ti? Não haveriam campanhas evangelísticas, tampouco. Mas bom apóstolo, essas campanhas não são nada boas. Se eu fosse governador secular, eu proibia todas elas, porque estão divergindo do Evangelho de Cristo. Porque nessa campanha, ou te põe a mão, e Paulo disse que não deve fazer isso porque você tem a habilidade de confessar a vida de Jesus em ti, ou te dizem, quantos querem conhecer o Senhor? E Paulo disse, ninguém dirá, conhece o Senhor. Ninguém dirá, conhece você o Senhor? Porque os eleitos já conhecemos ao Senhor. Os eleitos já conhecem o Senhor. Por isso, quando eu vou no lugar e vejo uma pessoa que o meu espírito testifica, eu começo a ministrar o que ela já é. Você sabe, quando Cristo morreu, você ficou perfeito com a sua oferta. Esse é o verdadeiro evangelismo. Buscar as pessoas e dizer o que ela já tem. Não é dizer o que não tem para colocar condições. Se você se arrepende, Deus vai te perdoar. Ele já vem perdoado, abençoado. Ele já está justificado. Se é ovelha, se não é ovelha, nem perca tempo com ele. Mas como tu não vês lã, nem vê os dentes dele, você trata todo mundo como ovelha. Então a palavra é a que decide onde a palavra vai fazer repouso nele. Irmãos, estamos diante da maior reforma que tomou lugar sobre a face da terra. Os meios dizem, eles desconhecem o que eu falo, jornalistas, pessoas entendidas, quando eu lhes falo, eles desconhecem. Nunca ouvimos isso. Não ouvimos isso. Mas está escrito. Está escrito. Mas nunca tínhamos ouvido. Sim, porque a fé não vem pelo ler. Por isso, eu não estou dizendo nada novo que não esteja escrito. Apóstolo, mas por que ninguém a investigou? Porque a mente de Cristo não estava. E a fé é pelo ouvir a mente de Cristo. Ouvindo a mente de Cristo, este é espírito,
Mas se a mente de Cristo não está ativada, isto é letra e mata. Como você estava morto, jejuando, morto, orando, morto, de joelho, morto, órfão. Até que a palavra de fé esta é a palavra de fé que pregamos. Quando você escutou essa palavra, imediatamente, o dom que já estava em ti, armado desde antes da fundação do mundo, imediatamente fez contato e você escutou. Estou falando com o céu.